Galera, Dragon Ball Daima finalmente começou a acelerar. O episódio 14 não teve nenhuma transformação absurda, nem uma luta épica, mas fez algo que os últimos episódios estavam devendo. A história finalmente avançou rumo ao seu clímax. Tivemos Goku sendo derrotado por uma armadilha mágica, Neva mostrando que talvez seja o personagem mais poderoso e importante do Reino dos Demônios, a chegada de uma força especial que lembra muito as forças Ginyu e principalmente novas pistas sobre o misterioso terceiro olho demoníaco. E quanto mais informações aparecem, mais fica claro que esse objeto pode mudar completamente o rumo da história. Mas nem tudo foi perfeito. Algumas decisões continuam tornando a jornada fácil demais para Goku e sua turma, diminuindo bastante a sensação de perigo. Então, bora analisar tudo o que aconteceu, as referências escondidas, os mistérios que surgiram e o que isso pode significar para os episódios finais de Dragon Ball Daima. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa! Eu quero começar falando justamente sobre o principal problema desse episódio. Lembram que no episódio anterior, o Deguesso conseguiu desativar o Warp Samar? Na teoria, isso deveria representar um grande obstáculo para o grupo do Goku. Afinal, o objetivo de Goma era justamente impedir que eles chegassem ao primeiro reino. Só que na prática, nada disso acontece. Mais uma vez, todas as tentativas do vilão acabam fracassando com extrema facilidade, e isso é algo que vem me incomodando em Dragon Ball Daima. Não porque a história seja ruim, mas porque falta aquela sensação de perigo constante. Pensa em Dragon Ball Z. Quando Goku, Vegeta e os outros invadiam a nave de Babidi, existiam desafios em cada etapa, eles precisavam superar obstáculos para avançar. Aqui não. Os personagens praticamente encontram uma solução para tudo poucos minutos depois que o problema aparece. E isso acaba diminuindo bastante a tensão da jornada. Por outro lado, dá para entender o motivo dessa aceleração. Agora sabemos que Dragon Ball Daima terá apenas 20 episódios, ou seja, o episódio 14 marca oficialmente o início da reta final. Restam apenas 6 episódios para encerrar a série, e isso muda completamente a perspectiva, porque agora tudo indica que os próximos capítulos vão concentrar as maiores revelações, as batalhas mais importantes e o confronto final. Inclusive, continua existindo uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Quem será o verdadeiro vilão final dessa história? Goma? Deguesso? Ou alguém completamente inesperado? Mas isso é assunto para outro vídeo. Porque agora precisamos falar sobre uma das maiores surpresas do episódio, a chegada da força da polícia militar. E convenhamos, bastou eles aparecerem para todo mundo pensar imediatamente nas forças especiais Ginyu. 5 integrantes, poses exageradas, personalidades caricatas, armas únicas. A referência é praticamente impossível de ignorar, mas existe um detalhe interessante aqui. Tanto as forças Ginyu quanto esse novo grupo possuem inspiração em algo muito mais antigo, o Super Sentai, a franquia japonesa que mais tarde daria origem aos Power Rangers. Por isso eu não vejo essa cena como uma simples repetição. Na verdade, parece mais uma homenagem, e isso combina perfeitamente com a proposta de Dragon Ball Daima. Afinal, estamos falando de uma série criada para celebrar os 40 anos de Dragon Ball. Ao longo dos episódios, já vimos referências ao Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, GT, Super e até mesmo elementos que lembram o Heroes. Daima parece funcionar como uma carta de amor para toda a franquia, mas voltando ao grupo militar, apesar do visual divertido, eu sinceramente não acredito que eles sejam tão fortes quanto as forças Ginyu eram, pelo menos não por enquanto. Afinal, eles ficam impressionados ao descobrir que Goku e sua turma derrotaram 2 Tamagamis e eliminaram Majin Buu, o que os coloca em um nível inferior ao do grupo de Goku. Então é difícil imaginar que essa força policial consiga representar um perigo real. Talvez exista alguma habilidade secreta que ainda não conhecemos. Mas até o momento eles parecem funcionar mais como alívio cômico do que como adversários sérios. Agora, se teve alguém que roubou completamente o episódio, esse alguém foi Neva. E aqui Dragon Ball Daima finalmente começou a expandir a mitologia do Reino dos Demônios. Através das ilustrações mostradas durante a explicação, descobrimos que o Makai funciona como uma enorme estrutura dividida em 3 reinos. E no centro de tudo, existe algo extremamente importante, o chamado Olho Demoníaco. Lembram quando Goma comentou nos primeiros episódios que esse olho concedia um poder absurdo para quem o possuísse? Pois é, quanto mais a história avança, mais parece que esse será o verdadeiro elemento central da trama, e talvez até a chave para o conflito final. Outro momento interessante acontece quando Goku resolve investigar o Warp Samar usando seu bastão, uma decisão extremamente impulsiva, e que acaba rendendo consequências imediatas. O Saiyajin recebe uma descarga mágica tão poderosa que fica completamente desacordado. Mas existe um detalhe importante aqui.
Muita gente comentou que Goku quase foi derrotado por um simples choque. Só que não estamos falando de eletricidade comum, estamos falando de magia. E Dragon Ball sempre mostrou que magia pode afetar até mesmo personagens absurdamente poderosos. Foi exatamente aí que Neva mostrou por que é tão respeitado. Utilizando uma antiga magia Namekuseidin, ele consegue restaurar os portais que conectam os 3 reinos. E a explicação que acompanha esse momento talvez seja uma das informações mais importantes de toda a série até agora. Segundo Neva, foi ele próprio quem selou as passagens entre os reinos no passado. A razão? Os conflitos constantes entre os habitantes, criminosos do Terceiro Reino, pessoas arrogantes do Primeiro Reino, problemas que estavam saindo do controle. Então Neva criou um sistema que limitava o acesso entre essas regiões, e isso acabou moldando toda a estrutura política do Reino dos Demônios. Não é à toa que até Piccolo reconhece imediatamente a grandiosidade do feito. Estamos falando de um personagem que realizou algo que nenhum outro Namekuseidin conseguiu fazer. E isso reforça cada vez mais a ideia de que Neva talvez seja um dos seres mais importantes da história de Dragon Ball Daima. Depois disso, o grupo finalmente atravessa o portal e chega ao Primeiro Reino. Enquanto isso, Degesso percebe que alguma coisa mudou. Os portais foram reativados, e isso significa que seu plano começou a desmoronar. O episódio ainda reserva alguns momentos de humor, principalmente envolvendo Vegeta e Bulma, e sinceramente, as interações dos dois continuam sendo algumas das melhores cenas de Dragon Ball. Ver Vegeta insistindo que seria ele quem carregaria Bulma foi uma cena simples, mas extremamente divertida, porque mostra um lado do personagem que evoluiu muito ao longo dos anos. Mas o clima muda rapidamente quando o grupo finalmente chega ao Primeiro Reino. A entrada deles está longe de ser discreta, e isso faz com que toda a polícia local seja mobilizada imediatamente. O episódio termina justamente nesse momento, preparando o terreno para o conflito que veremos a seguir. E tudo indica que os próximos episódios vão trazer muito mais ação, respostas sobre o terceiro olho demoníaco, e talvez até a revelação do verdadeiro antagonista da série. Estamos oficialmente na reta final de Dragon Ball Daima, e agora não existe mais espaço para enrolação. Mas e você? O que achou do episódio 14? Você acredita que Neva está escondendo algum segredo? E quem você acha que será o verdadeiro vilão final de Dragon Ball Daima? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.